Olá, começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade. Recebemos como convidado o professor, filósofo, cientista político e escritor Renato Janine Ribeiro, que conversará conosco sobre virtudes republicanas e ética pública. Ele foi ministro da Educação do Brasil entre abril e setembro de 2015. É professor titular da cadeira de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2001 pela obra A Sociedade contra o Social, bem como foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico em 1998 e com a Ordem de Rio Branco em 2009. Atualmente trabalha como colunista do jornal Valor Econômico. Formado em Filosofia pela USP, fez mestrado na Universidade de Paris, da Sorbonne, e concluiu seu doutorado pela Universidade de São Paulo. Sua tese de doutorado, Ao Leitor Sem Medo, tornou-se um livro publicado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, editora UFMJ. Seja bem-vindo, professor Renato Janine. Muito obrigado, boa tarde, doutor Gonçalo, prazer estar com vocês. Prazer e honra é toda nossa, né? Prazer também de atender o convite do desembargador Márcio Vidal, e aqui estamos com o nosso tema do diálogo de hoje, professor Renato, né? Sobre a ética republicana e tudo mais. Vamos começar conceituando, enquadrando, formatando o que seja ética, o que seja um comportamento ético, o que seja ética e o que seja não ético, professor Renato. Olha, o conceito de ética é muito discutido. Eu prefiro pensar como que a gente lida com a questão ética, partindo da ideia de que a ética é o que julga as ações humanas, conforme elas são justas ou injustas, alguns dirão certas ou erradas. Eu acho um pouco pretensioso a gente dizer que algo é certo ou errado. Nós somos seres falíveis, então eu prefiro pensar em se as ações são justas ou injustas. E esse julgamento das ações é muito importante, mas eu diria também o seguinte: sobre alguns princípios éticos, há um grande consenso. Quer dizer, acho que praticamente todo mundo concorda que é errado roubar, matar, mentir. São talvez as três principais ações que a gente julga negativamente. Porém, o problema que temos, Gonçalo, é que há um descompasso muito grande entre o que as pessoas acreditam ou dizem acreditar o que elas fazem mesmo. Nós estamos conversando aqui, 1 ou 2 dias depois de uma chacina de mais de 120 pessoas no estado do Rio de Janeiro, pela polícia do estado, com o pretexto de enfrentar o crime organizado. Ora, quando você tem 120 pessoas mortas, metade delas abandonadas na mata, cujos corpos só vieram à luz depois resgatados por suas famílias, eles não foram recolhidos pela polícia, não foram recolhidos por quem os matou. Quando você tem isso, é óbvio que não houve nenhuma preocupação em saber se as pessoas eram culpadas ou inocentes, saber se as pessoas eram criminosas ou não, simplesmente foram sendo assassinadas. E quem as matou, inclusive, não teve, fez isso de alguma forma escondida, porque se fosse realmente no enfrentamento correto, de acordo com a lei, caso em que a polícia pode realmente atirar até para matar, se tivesse sido isso, a polícia teria recolhido os corpos, os teria levado para exames de perícia legal, tudo mais. Então não houve. Mas por que estou falando disso? Porque muitas pessoas que acham que matar é errado, no entanto, estão aplaudindo essas mortes. Da mesma forma, como muitas pessoas que acham mentir errado, aceitam mentir. Mentem para o cônjuge, se o traem, mentem para uma pessoa a quem querem vender um produto, ou mesmo uma casa, que não é tão bom quanto dizem que é, mentem para o filho, mentem para o pai sobre as ações. Então, eu acho que é um grande problema que é uma, de certa forma, falta de ética na sociedade, e as pessoas que ficam, ao mesmo tempo, se gabando de serem éticas e não sendo éticas na sua conduta do dia a dia. Eu acho que isso tem muito a ver com uma falta de discussão adequada sobre a ética. Por isso mesmo, em 2004,
eu fiz uma série de programas na TV Futura, pertencente à Fundação Roberto Marinho, sobre o tema de dilemas éticos. Porque eu penso que a ética, ela se aprende mesmo quando você tem um dilema. O que é um dilema? Um dilema é uma situação que tem dois termos, por isso di, fosse em três seria trilema, dilema. Então, você tem dois termos que são ambos, nenhum dos quais, que, entre eles não é a oposição do absolutamente certo do absolutamente errado, do perfeito e do péssimo. Mas cada um dos dois tem suas qualidades, seus defeitos. Cada um dos dois, então, tem alguma coisa em que é boa e alguma coisa em que é ruim. Então, são as escolhas mais difíceis que a gente tem na vida, são as que envolvem dilemas. Porque quando nós temos outro tipo de escolha, é fácil. Por exemplo, se eu sou convidado a ter um emprego que eu vou ganhar muito bem, e não há nenhum problema nisso, não vai me atrapalhar a vida, não é uma coisa desonesta nem nada, então não tenho muito por que vacilar. Eu escolho. Agora, se eu sou convidado a um trabalho que significa, por exemplo, certas vantagens, certas coisas positivas, mas outras dificuldades, aí eu tenho uma escolha a fazer. E nessa escolha a fazer, eu tenho que equilibrar os prós e contras. O que é bom nessa escolha, o que é ruim. Imagine, por exemplo, eu mesmo fui convidado a ser ministro, faz o quê? Faz 10 anos. Você lembrou, em abril de 2015. Então, é um convite muito honroso, mas é claro que um convite desses cria certas mudanças na vida. Você tem que mudar de cidade, você tem que ir para Brasília, você eventualmente pode se afastar da sua família, ou fica na dúvida se leva a família ou não. Enfim, há um monte de questões que surgem nisso, que são questões que fazem que você tem que fazer um balanço dos prós e contras. E olha, eu estou falando um dilema em que não entrou a questão ética. Um dilema mais sério, mais difícil talvez, é o dilema ético. Porque, veja, um dilema em que eu estou só cogitando dos incômodos e dos lados positivos, ser ministro, por exemplo, te dá a chance de você atuar mexendo na educação, ou na área que você tiver. É uma coisa muito positiva. Por outro lado, dá trabalho, te coloca sob um escrutínio constante. Muita gente não sabe, mas quando você exerce um cargo desse, você se torna o que tecnicamente é chamado de pessoa politicamente exposta. Durante 5 anos, toda a movimentação financeira que você fizer acima de um certo valor, toda abertura de conta e banco é escrutinada e mandada para um setor especial do governo que verifica se tem alguma coisa errada ou não. Quer dizer, você fica com um farol em cima de você. Se você não tem nada de honesto, isso não é um problema. Mas é um pequeno problema na medida em que é desagradável. Quer dizer, você vai abrir uma conta, as pessoas já te olham como se fosse um potencial criminoso. Então, mas nisso tudo eu estou falando só de vantagens e desvantagens. O dilema ético é um pouco mais complexo, porque ele envolve situações em que você tem um lado certo e um lado errado. Vou dar um exemplo que até acontece bastante. Uma pessoa é casada e se apaixona por outra pessoa. Então, é um momento muito difícil, porque essa pessoa provavelmente não desejava trair o cônjuge. Mas o que ela vai fazer? Como nós não fomos treinados para pensar nisso, não tivemos essa experiência, dificilmente faremos o mais correto. Seria chegar para o seu companheiro, para o seu cônjuge e falar: olha, estou nessa situação difícil, sabe? Eu não sei o que vou fazer, mas estou apaixonado por fulano ou por fulano. Então, isso seria um bom começo, mas na prática o que acontece? A pessoa trai o cônjuge, dependendo da situação, separa-se ou não do cônjuge, e depois recomeça uma relação com outro, vamos dizer, se a pessoa tiver, não sei nem se é sorte a palavra, se a nova relação emplacar, a pessoa entra na nova relação querendo que ela fosse exatamente como a anterior, ou aquela que teve um final ruim. Então, a pessoa não aprendeu nada. Então, esse tipo de questão é que eu acho muito importante, Gonçalo. A gente tem que ter coragem de enfrentar as questões eticamente difíceis. E no judiciário vocês têm muito isso, com certeza. E o judiciário, ele lida com valores. E, na verdade, digamos até, as leis têm dois objetivos. Um deles é garantir a ordem social. O outro, quer dizer, dar a cada um o que é seu, etc. O outro, na medida do possível, é serem éticas. Mas as leis não são essencialmente éticas. As leis estabelecem formas de atuação, formas de ação, o que é certo e errado, segundo um formalismo.
E é assim tem que ser, não está errado. Mas, em certos casos, a gente pode se defrontar com a situação que a lei não está levando ao que seria justo eticamente. E aí, o que fazer? É muito difícil. Eu estudei, no meu doutorado, que foi sobre um filósofo inglês do século XVII, Thomas Hobbes, eu estudei o direito inglês medieval. O direito inglês medieval tinha uma coisa muito curiosa. Ele funcionava pelo que chama common law, direito dos costumes, direito costumeiro, direito consuetudinário. Então, tinha um conjunto de formalismos que estavam consagrados pelos tempos. Mas isso dava, às vezes, ruim. Às vezes, o resultado era injusto. Então, o que os ingleses fizeram? Eles criaram um tribunal à parte, que tinha um único juiz, que era o chanceler, uma espécie de ministro da Justiça, o Tribunal da Equidade. E a chancelaria, o Tribunal da Equidade. E aí, o que acontecia? O chanceler podia proibir uma pessoa de conseguir a vantagem que o tribunal tinha dado para ela. Especialmente, a doutrina dizia o seguinte: a chancelaria protege o órfão e a viúva. Então, se uma sentença for contrária ao órfão ou viúva, o chanceler proíbe a sentença de ser executada, proíbe de executar a sentença. É uma tentativa, mesmo que provavelmente muito duvidosa, questionável, etc. e tal, de enfrentar o formalismo da justiça com base em valores éticos. E na época também possivelmente não seriam os valores que hoje consideramos mais importantes. Mas tudo isso para dizer uma coisa: eu acho que o que nos falta muito é educação ética. As pessoas sabem que matar, roubar, mentir é errado. Mas como que por que a gente não sabe como lidar com essas situações? Por que a gente mente? Vou falar mais uma coisa dessa. Tem uma série de TV americana que eu gosto, chama Lie to Me, em inglês. Em português é Engane-me se for capaz. É algo assim, eu digo. Então, é a história de um cientista, baseada numa história real, de um cientista americano, mas que não é o que está na série. Um cientista americano que estudou as microexpressões faciais dos habitantes da Papua Nova Guiné, um país no Oceano Pacífico. E aí, estudando isso, ele concluiu que tem microexpressões que indicam se você está mentindo ou dizendo a verdade. E essas microexpressões faciais seriam as mesmas em qualquer cultura do mundo. Então, o que acontece? O personagem vira uma espécie de consultor em situações de mentira. Consultor de empresa, consultor de governo, e também tem a vida pessoal dele, em que isso também aparece. Então, eu gosto dessa série. Já tem uns 15, 20 anos a série. Pois bem, às tantas, aparece uma moça, ele contrata uma moça, que ele viu acompanhando as pessoas que vão passar no raio-x do aeroporto. Ele nota que ela tem muita sagacidade para identificar quem é suspeito ou não. Então ele a chama como consultora, e aí tem um episódio dela com um rapaz que trabalha com esse cientista, em que ele diz uma coisa para ela, que ela fica chocada, e aí ele explica o rapaz: olha, sabe o que é? Esse rapaz, ele é do grupo Honestidade Radical. E o que é esse grupo Honestidade Radical? Aí eu fui olhar, dei um Google. Honestidade Radical é um grupo que defende que a mentira é uma coisa ruim, não só para a pessoa a quem se mente, mas para o próprio mentiroso. O mentiroso fica muito mal com a mentira. E a gente sabe disso. Mentir dá muito trabalho. Mentir exige que você construa todo um conjunto de histórias complexo, etc. e tal. Então é mais simples, mais econômico você não mentir, você dizer a verdade. Bom, então é essa a, a coisa. E aí tem vários episódios interessantes que eu encontrei na internet desse grupo Honestidade Radical. Por exemplo, o rapaz que recebe um presente dos sogros e, em vez de agradecer o presente que não gostou, do qual não gostou, e guardar numa gaveta e nunca mais falar nisso, ele diz: eu não gostei do presente. Isso cria um estresse dele com o sogro, mas isso, ao mesmo tempo, estabelece entre eles, acaba estabelecendo entre eles uma relação de verdade que eles não tinham antes. Então, eu não sei, não estou dizendo que isso é tiro e queda, mas estou só dizendo, talvez a gente tenha que pensar um pouco qual o papel da verdade, qual o papel da mentira nas nossas vidas. É verdade, professor Renato. E
naquela dicotomia de estabelecer o que é ética e o que é moral, nós lembramos dos gregos, que cunhou o termo ético, e dos romanos, que cunhou o termo moral, e depois, com o domínio romano, essas coisas se juntaram, e até hoje nós brigamos se a ética é normativa, a moral é principiológica, e etc, etc. Mas, olha só, diante do quadro que o senhor começou a desenhar, inclusive com relação a esses recentes episódios no Rio de Janeiro, em que houveram mais de 100 mortos, a gente fica naquela reflexão e na pergunta: quem estaria correto? Jean-Jacques Rousseau, quando diz que nós nascemos bons, todo mundo é bom e a sociedade corrompe, ou como o senhor citou, o grande pensador inglês, o Thomas Hobbes, de que o homem é mau por natureza, né? E aí ele precisa, claro, ser trabalhado para que ele atinja certos propósitos e certos propósitos para o bem. Nesse sentido, o senhor está de que lado desse pensamento filosófico, já que é, inclusive, um especialista em Thomas Hobbes, o senhor Renato, mas trazendo para o campo dessa realidade, dessa vida, né, especificamente aí do Rio de Janeiro, com um exemplo não ético, aí que perdurará por muitos e muitos anos na mente de todos. Ótima pergunta, difícil de responder, Gonçalo, mas eu diria primeiro, eu não concordo que Thomas Hobbes entendesse que o ser humano é mau. Na verdade, eu acho que há duas maneiras de entender o Hobbes. Uma é, nós somos egoístas, e por sermos egoístas, por querermos cada um de nós o próprio bem, nós acabamos fazendo coisas que não seriam consideradas éticas, à luz, sei lá do que, do Evangelho, ou de Deus, ou mesmo da moral que vigora na maior parte da sociedade. Então, seria o egoísmo. E a outra visão, ainda talvez, seria até mais nítida, que seria o seguinte: quando você não tem o poder comum para impor as leis a todos, você não sabe, você vive numa condição de insegurança. Você não sabe o que os outros vão te fazer, não sabe se os outros vão te agredir, se vão te roubar, se vão até mesmo te matar. Então, nessa situação, se a gente não tem nenhum controle social incidindo sobre todas as pessoas que partilham um determinado espaço físico-social, nessa situação, a atitude mais sensata, mais prudente, é você atacar primeiro. Então, se eu não sei se o outro vai me atacar ou não, para mim é melhor atacá-lo antes, o que acaba generalizando o que o Hobbes chama de guerra de todos contra todos. Cada um de nós está com medo do que o outro possa fazer. Veja, dá para a gente fazer a hipótese da guerra de todos contra todos, que para Hobbes é o que existiria se não houvesse Estado, dá para fazer essa hipótese sem postular a maldade original do ser humano. Agora, eu gosto muito da visão de Rousseau, que também é, de certa forma, de Platão, que é qual? É a visão de que o ser humano só faz maldade por ignorância ou por algo equivalente a isso. Se não for essa situação, ou ignorância, ou maus tratos na infância, ou alguma situação que deixou a pessoa mutilada psicologicamente, vamos usar essa ideia, se não for isso, as pessoas serão boas. Eu acredito nessa ideia. E não tem nada que prove que isso é verdadeiro ou não. A gente não tem certeza da natureza do ser humano, ser uma natureza cooperativa ou não. Mas eu gosto dessa ideia e ela aparece em muitos outros autores. Eu estava lembrando agora, quando você fez a pergunta, do psiquiatra alemão Wilhelm Reich. Wilhelm Reich foi alguém que se baseou, usou um pouco as doutrinas de Freud, se interessou pela psicanálise. Por quê? Porque ele percebeu que a psicanálise apontava para a origem sexual de muitas doenças mentais. Ele era um psiquiatra, estava lidando com doenças mentais e ficava chocado com o que ele chamou de miséria sexual. Pessoas que tinham uma vida sexual muito ruim, péssima qualidade, e que isso desenvolvia nelas um sofrimento grande. Vida sexual ruim não quer dizer não transar, não é isso. A pessoa pode ter sexo à vontade e ter uma vida sexual ruim porque, por exemplo, é uma vida sexual egoísta, porque não está interessado no prazer do parceiro ou da parceira, etc. Então, Reich se interessou muito por isso. E aí, ele
questionou um pouco o que Freud chama do id, do inconsciente. Como se sabe, para Freud existe uma camada da aparência, por assim dizer, que é o ego. O ego, que os lacanianos chamam de eu, ou preferem a palavra em português ao termo latino, o ego seria, vamos dizer, a maneira como nós organizamos nossa vida, sobretudo para o convívio social. E o id seria tudo que nós temos, todos os demônios que nós temos dentro de nós, etc. Então, o Reich diz, os demônios que temos dentro de nós são terríveis. E até faz uma comparação. O ego é a democracia liberal. O id é o fascismo. Então, todo esse horror, toda essa destruição do outro, etc. Nós podemos dizer que a opção que uma parte da sociedade tem feito pela chacina, pelo massacre, no Brasil, em El Salvador, nos Estados Unidos, em alguns outros países, isso teria a ver com o id freudiano, enquanto, vamos dizer, a democracia liberal seria o ego. Aí, o que Reich constata? O ego é frágil. O id apela a paixões assim, muito ancestrais, desejos que têm talvez milhares de anos, e que se acostumam as pessoas a se tratar as outras muito mal. Então, qual a saída? A saída dele é, nós temos que enfrentar o id e chegar a uma camada ainda mais profunda que o id, que o Freud não identificou, em que o ser humano é um ser cooperativo, amante dos outros, etc., honesto, decente, e que também usa violência quando for justificado. É um pouco utópico isso, viu, Gonçalo? Mas eu acho uma ideia interessante, porque ela abre um espaço de cooperação, ela abre uma saída dessa situação quase infernal que a gente tem vivido de uns anos para cá, em que a celebração da violência se tornou rotineira. Então, eu pensaria um pouco aí, viu? Nós temos que pensar um pouco naquela experiência do extremo, experiência da verdade, né? O extremo traz uma ideia mais propriamente de culpa, né? E aí, às vezes, a pessoa é obrigada a ficar anos e anos da vida dela, né? E vivendo um amor que não representaria mais nada para ela, né? E por obrigação, um sentimento de culpa, obrigação até cultural, é obrigado a manter aquela estrutura toda como se aquilo fosse a última ou a única razão, né, e essência da própria vida, como propósito dela. Eu acho que realmente a verdade ela tem seu campo, né, ainda que cada um temos uma percepção sobre o que seja dentro dessa quadra maior do verdadeiro, né, professor Renato? Mas deixa eu só entrar aí, que esse ponto é muito interessante, Gonçalo. E eu tenho a impressão que, com toda a internet, tudo que a gente está vendo hoje, dizer a verdade vai deixar de ser uma escolha, vai ser uma imposição. Porque hoje é praticamente impossível você esconder uma coisa de outras pessoas. Praticamente impossível. Veja, quantas pessoas não têm sua intimidade revelada ao próprio cônjuge por alguma coisa do celular, alguma coisa do gênero. Então, você tentar segurar tudo isso, esconder tudo, está cada vez mais difícil. E talvez seja bom. Talvez isso force as pessoas a lidar de uma forma mais honesta entre si. Porque está muito trabalhoso você guardar. Tem um lado ruim, que é o fato de que a privacidade está sumindo. Quer dizer, qualquer pessoa pode saber um monte de coisa a teu respeito, ao meu respeito. Mas talvez tenha um lado positivo, que é que a gente tenha que enfrentar, vamos dizer, os nossos podres, vou usar esse termo, quer dizer, aquelas coisas que as pessoas escondem, o receio de pegar mal, talvez devam assumir, talvez seja bom culturalmente. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, só vamos fazer um pequeno intervalo, professor Renato, e já retornamos com esse diálogo. Na minha Cuiabá, no mesmo dia, a diferença de temperatura entre uma região arborizada e outra sem árvores
pode passar de 10 graus. Mas um projeto quer mudar essa realidade. O nome já explica: Verde Novo, realizado pelo Judiciário do Estado e uma ONG ambiental. Considerando que hoje a árvore não é mais um enfeite, mas sim uma máquina de saúde pública, é fundamental que a gente tenha essa mobilização da sociedade, do poder público, em prol de tornar nossas cidades verdes e saudáveis para as pessoas. Olá, você cidadão de Cuiabá e região que precisa solucionar algum conflito como demandas judicializadas em tramitação junto à VEMA e Juvan em razão de desmatamento, queimadas, entre outros assuntos, regularização da interligação do esgoto. Isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Ambiental, que fica no Complexo dos Juizados Especiais, que realiza audiências de mediação e conciliação. Nosso endereço é Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, Centro Político Administrativo, em Cuiabá. O atendimento também é realizado pelo WhatsApp 65 99333 8048, pelo e-mail cju.sejusc@tjmt.jus.br ou ainda pelo telefone 65 3648 6873. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando. Olá, de retorno. Estamos aqui falando sobre ética republicana, sobre virtude, enfim, sobre comportamento humano. E eu gostaria, professor Renato, primeiro, separar, como o senhor muito bem colocou, desejo de vontade, né? Ou seja, vontade é algo mais consciente. E depois, eu gostaria de saber se cumprir regra, ou seja, se as leis são suficientes, considerando o seu cumprimento, para estarmos dentro do comportamento ético. Vamos lá, vou começar pela segunda pergunta. As leis têm um papel muito importante, né? Porque elas estabelecem regras de convívio. Mas justamente porque estabelecem regras de convívio, e embora o objetivo seja a gente viver em paz, que é um objetivo ético, não conflitar, não nos matarmos uns aos outros, não usarmos da violência entre nós, embora o objetivo seja ético, a lei ela própria ela apenas estabelece um quadro das ações.
ela não pode medir as intenções das pessoas. E para você ter ética, você tem que entrar no campo das intenções. Dando um exemplo bem simples que eu gosto. Se você para no sinal vermelho, com o seu carro, você já está fazendo o que a lei te pede enquanto motorista. Parar no sinal vermelho, não estacionar em lugar proibido, não atropelar pessoas, etc. São uma série de princípios que garantem os fluxos de trânsito e garantem espaço a todo mundo. Agora, se você não fizer, se você faz isso, você pode fazer isso por medo dos pontos, por medo da multa, ou porque você acha que isso é justo. Se você fizer isso por medo, então a sua ação não é ética. Mas para o convívio social está suficiente. Entendeu? Nós não vamos perguntar a cada pessoa que parou no sinal vermelho, a cada pessoa que pagou seus impostos em dia, a cada pessoa que não usou violência contra outros, não vamos perguntar a cada pessoa por que você fez isso. Para nós basta a ação. E esse é o espaço da lei. É um espaço muito importante para o convívio social. Mas isso não torna o convívio social feliz. Torna o convívio social, vamos dizer, correto, direito, suficiente para não haver violência. Mas se nós queremos uma coisa mais do que isso, nós temos que ter essa ideia de que a gente está fazendo as coisas porque elas são justas, porque elas são boas, e não apenas por medo da punição. Então, acho que essa é a grande questão, o grande ponto em que a ética pode trazer alguma coisa que a gente chamaria de felicidade para as pessoas. Porque, veja, sobretudo nas relações mais íntimas. Quanto mais íntima uma relação, mais importante é você ser veraz nessa relação. Você veja, eu falei antes de adultério. O adultério é algo que incide exatamente na relação mais íntima de uma pessoa. A pessoa mais próxima que cada um de nós tem é seu parceiro, seu cônjuge. Quando você mente para ele ou para ela, você está fazendo uma coisa muito grave, você está ferindo exatamente a sua maior intimidade. Então, não é que você está traindo outra pessoa, você está traindo a você também. Então, esse é um problema muito complicado que nós temos na vida humana e que eu dou como exemplo, porque quanto mais distante as pessoas forem de mim, menos importante é a minha ação ser ética em relação a elas. Quando eu moro em uma cidade como São Paulo, você em Cuiabá, a gente está lidando, cada dia, se a gente guiar um carro, a gente está passando ao largo de centenas, talvez milhares de veículos. Nós não somos íntimos de nenhuma dessas pessoas com quem estamos cruzando, ou de pouquíssimas. Então, a nossa conduta em relação a elas tem que ser extremamente correta, honesta, mas não está entrando na intimidade. Agora, quando eu vou fazer uma coisa com a minha mulher, com os meus filhos, com meus amigos próximos, com as pessoas da minha família, é muito importante a gente ter esse a mais, que é a verdade, a gente ser veraz, a gente dizer as coisas que acha importantes, com respeito. A verdade e sinceridade não tem que ser agressiva ou ofensiva. Ela tem que ser, ela pode ser feita com respeito, né? Mas, enfim, isso quanto à questão de que a lei, a meu ver, não basta para você ter uma sociedade feliz ou mesmo justa. A lei é muito importante para regular as condutas humanas, mas nós precisamos de algo mais que isso. Vamos pegar, por exemplo, uma lei que manda as pessoas pagarem o que devem. Pode ser o patrão pagar o salário devido, pode ser o devedor pagar o que deve ao seu credor, etc. Essa lei, ela não necessariamente contempla situações em que uma outra pessoa está precisando de dinheiro, eu não tenho obrigação de dar para ela, mas eu decido dar para ajudá-la. Esse é um ato que já entra um elemento ético a mais. Então, são coisas assim. Agora, quanto à questão da vontade e desejo, é uma questão, é bom explicar aos ouvintes, é uma questão que eu desenvolvi em 2 livrinhos meus, A República e a Democracia. Muitas pessoas entendem como mais ou menos sinônimos. Não são. República é uma invenção basicamente romana, de Roma antiga. República quer dizer res pública, coisa pública. A República é um regime que busca o bem comum, que busca o bem público. Por isso, a República exige. Espera um pouquinho. A República exige que as pessoas façam o interesse comum passar à frente dos interesses egoístas e particulares.
Da mesma forma, a República exige, por exemplo, que a gente faça funcionar os equipamentos públicos. Um valor republicano, por exemplo, no tribunal em que você trabalha, é atender as pessoas corretamente, não ninguém passar na frente com o seu processo, é todo mundo ser julgado, não haver prepotência, não haver arrogância. Tudo isso são valores republicanos importantes, são virtuosos até. A virtude está muito ligada à república. A democracia é uma invenção grega, que vem das duas palavras que juntas formam o poder do povo. Demos povo, cracia, poder. Então, nesse caso, a democracia é sempre um regime no qual a maior parte manda. E a maior parte mandando, a maior parte é de pobres. Então, uma democracia, se ela for, vamos dizer, realmente democrática, vai significar que os mais pobres têm mais poder na hora da eleição do que os ricos. E vocês veem, na medida que a democracia se foi fortalecendo no Brasil depois do fim da ditadura militar, os mais pobres começaram a eleger gente mais próxima deles e a conseguir salários melhores, políticas sociais melhores, que eles não tinham no tempo da ditadura. Então, a democracia está muito ligada, no meu entender, ao desejo. A república à vontade, por quê? Porque vontade é força de vontade. Na vontade, eu coíbo, eu controlo o meu desejo egoísta, na medida em que eu digo, não, o interesse público tem que passar na frente do indivíduo. Agora, na democracia, os desejos das pessoas estão presentes, e isso é legítimo, não está errado. Então, por exemplo, você tem uma multidão de pobres que não tem comida suficiente, eles querem comer. Você tem uma multidão de pobres que não tem saúde, educação, transporte coletivo de qualidade, ou segurança pública de qualidade. Eles têm o direito de querer isso, e esse desejo que eles têm é um motor importante das políticas públicas. Então, eu fiz essa distinção entre esses dois conceitos, que são ambos essenciais para a política moderna. E veja, eu não estou chamando de república um regime que não tem rei. Quer dizer, é muito fácil dizer, tem monarquias, tem repúblicas. Eu estou chamando de república porque corresponde ao conceito mesmo romano da coisa pública, do bem comum. Você pode ter uma monarquia que atende o bem comum, monarquias da Escandinávia, da Europa, de modo geral. E você pode ter uma república que é uma ditadura, um despotismo. Uma república não é nada republicana, mas é mais ou menos isso. Nós, professor Renato, criamos o Estado por necessidade, por contrato, mas o Estado criamos e está posto. Talvez até pela nossa própria condição humana. Mas hoje o Estado domina e quer dominar cada vez mais. Esse dever de dominação que ele entende para si, enquanto a liberdade entende e vislumbra a não dominação, há uma contradição entre esse querer, né, e a natureza das próprias coisas. Será que é possível viver e dizer que tem uma vida boa? E aí eu entro no conceito, gostaria que o senhor nos esclarecesse sobre o que seria uma vida boa, mas será que conseguimos alcançar nesse conceito, inclusive filosófico, sociológico, vida boa, com um Estado que quer dominar? Ou é possível nós, através da própria vida boa, da interação e do exemplo do que seria e do que seja a vida boa, transformarmos de fora para dentro o próprio Estado? Bom, questão difícil. Vamos lá. Primeiro, a ideia de Estado muda muito conforme o tempo. Por exemplo, no século XIX, houve movimentos anarquistas que queriam abolir o Estado. O próprio Karl Marx, que muita gente acha que queria fortalecer o Estado, não. Ele defende a abolição do Estado. Mas qual era esse Estado que eles queriam abolir? Era um Estado, sobretudo, repressivo no âmbito moral. Era um Estado ligado à igreja, a alguma igreja, e que coibia, reprimia, punia, às vezes até matava, quem discordasse da religião dominante e de seus valores. Então, quando Marx quer abolir o Estado, está querendo abolir esse controle do Estado sobre a vida privada das pessoas. Ele está querendo, em outras palavras, que o Estado não decida com quem você pode casar, com quem você pode namorar, como é isso. Eu acho que esse é um ponto crucial.
A gente deve deixar muito claro que não tem o Estado nada a ver com a vida amorosa das pessoas. Se as pessoas querem casar com quem quer que seja, isso é delas. Se elas querem ter uma vida conjugal tal ou qual, isso é delas, desde que elas tenham escolhido isso livremente. Agora, isso posto, o Estado expandiu-se muito. O Estado passou a ter papéis que ele não tinha antes. Sobretudo, começou a ter políticas públicas. Então, nós temos educação pública, saúde pública. Por sinal, o Ministério da Educação e Saúde foi criado há 95 anos. Está completando 95 anos agora no começo de novembro. E em 5 anos, de 2030, completará um século. Até então, nós não tínhamos uma administração federal especializada na educação e na saúde públicas. Então, começou a haver, isso é muito importante. À medida que isso começa a haver, a gente começa a notar a importância da educação, da saúde, da segurança, do transporte para o nível de vida das pessoas. Quer dizer, você vai ser uma pessoa muito limitada se não tiver uma educação boa. Se a sua saúde não for cuidada, você provavelmente vai morrer muito mais cedo. E por aí vai. Então, todas essas descobertas, todas essas invenções, por assim dizer, enriqueceram o Estado e o tornaram muito positivo para as pessoas. Então, é como se o Estado que havia até o século XIX, que era um Estado sobretudo repressivo, fosse substituído por um Estado que procura garantir um bem-estar social. E esse Estado é uma grande conquista do século XX, uma conquista que se deu, isso é meio paradoxal, se deu nos países comunistas, sim, mas se deu também muito nos países ocidentais capitalistas, graças à pressão dos partidos comunistas. Mesmo quem não gosta do comunismo, mesmo quem acha o comunismo uma ditadura, é bom em perceber que as economias capitalistas, França, Inglaterra, Estados Unidos, avançaram por causa das lutas trabalhistas conduzidas muitas vezes por comunistas. Se não, ou provavelmente nós estaríamos numa guerra de todos contra todos. Tanto assim que, quando o comunismo caiu, o neoliberalismo representou uma perda de muitos direitos trabalhistas e muitos direitos sociais. Então, a um lado do capitalismo foi civilizado graças à pressão comunista e que trouxe o que nós chamamos de social-democracia, que me parece muito positivo. Eu acho que a vida boa, então, Gonçalo, ela passa por dois vetores. Um, eu diria, a vida ética. Isso é Aristóteles. A vida boa é a vida conduzida segundo valores éticos. Então, se eu conseguir uma comunicação decente, pelo menos com as pessoas próximas, se eu lidar com as pessoas conhecidas e desconhecidas de maneira justa, essa é uma vida boa, eticamente falando. E por que não dizer que também existe uma vida boa que está ligada ao conforto, ao egoísmo mesmo, mas um egoísmo que não prejudique ninguém. Essa vida boa vai ser a vida de você ter educação, saúde, alimentação, moradia, enfim, são todas as políticas públicas que a gente espera num Estado hoje. Então, nesse sentido, a ética acaba impactando também a política, porque você tem políticas que são necessárias se quiser ter uma vida ética para o coletivo em que a gente está. Verdade. Faremos mais um intervalo e voltamos já já com esse diálogo com o professor Renato Jamil Ribeiro. Olá você, cidadão de Cuiabá e Baixada Cuiabana, que precisa solucionar algum conflito como cobranças, desacordos comerciais, direito do consumidor, indenizações, briga entre vizinhos, isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc dos Juizados Especiais Cíveis da capital, que realiza audiências de mediação e conciliação. O nosso endereço é na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Centro Político Administrativo. Ou pelo WhatsApp no número 65 3648 6890. Você também pode ter atendimento por meio de atermação. Basta preencher o formulário eletrônico no site www.atermacão.tjmt.jus.br. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando.
O jogo começa fora de campo. Torcedor que joga limpo compra ingresso nos canais oficiais, garantindo a festa e a segurança de todos. Vender ingressos fora dos canais oficiais é cambismo. E cambismo é crime. Revender ingressos de forma ilegal pode levar até 4 anos de prisão e multa. Entre em campo do jeito certo. Ingressos comprados de forma segura garantem a sua diversão. Não prejudique o seu time. Denuncie o cambismo ao Juizado Especial do Torcedor. Retornando aqui com o diálogo com o professor Renato Janine Ribeiro, grande pensador e grande escritor, né, professor da USP. E eu gostaria aqui de entrar, professor Renato, na questão dos vulneráveis. Veja bem, a virtude aristotélica, como o senhor estava falando, né, e a vida boa, mas será que isso não se torne, né, talvez, uma forma mais imediata, numa exigência moral exatamente contra os vulneráveis, e não, e talvez uma indulgência contra os poderosos? Será que essa questão de se levar à virtude, né, e a necessidade dela, não corre o risco de que os vulneráveis fiquem, né, sob essa exigência moral, né, e saem dela aqueles que são, vamos dizer assim, poderosos dentro de uma realidade, né, como a nossa? Eu não entendi, Gonçalo. A preocupação é no sentido de que esses conceitos trabalhados, vamos dizer assim, por aqueles que detêm um certo status de poder, não pode desaguar no sentido de que ele possa ser direcionado exatamente para se exigir, né, essa ética dos vulneráveis, daqueles que estão, de certa forma, oprimidos, para oprimi-los mais ainda, libertando dessa exigência moral os poderosos? Entendi. Nós temos um problema sério, que é o que a gente chama de ideologia. Ideologia é um conjunto de representações mentais que dissimula a realidade. Mas não dissimula a realidade só por dissimular. Dissimula a realidade para garantir um esquema de dominação. Então, nós temos isso. Vou dar um exemplo. No Brasil, a sociedade brasileira é uma sociedade de escassa consciência política. A consciência política do povo brasileiro é baixa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na hora de discussão de políticas públicas são essenciais, a questão é desviada pela direita para a questão da corrupção. Então, quando você iria discutir, por exemplo, o que é melhor fazer essa estrada ou aquela, por exemplo, tem bala. O que seria bom a gente substituir o carro em algumas estradas, o carro e o avião em alguns trajetos pelo trem-bala, como se tem no Japão, na China, na Europa toda, etc., ou não. Então, houve a intenção, uns 15 anos atrás, de fazer o trem-bala ligando São Paulo-Rio. Foi bombardeado por jornalistas, por políticos, muito, muito mesmo. E o argumento que eu vi principal é que ele daria aso a muita corrupção. Bom, se for esse o argumento, você não vai fazer nada, porque sempre pode haver corrupção. Mas a discussão de, por exemplo, você ter um trem-bala que eliminasse o gasto em combustível, a poluição, até o custo elevado dos voos, né, entre as cidades, e, por extensão, talvez no Brasil todo, porque a China está toda coberta de redes de trem, e a gente poderia ter isso no Brasil. Isso não foi colocado. Então, você tem uma ideologia que é exatamente isso, ela chuta para o escanteio. Você tem uma discussão que é importante, em vez de ficar nessa discussão importante, o pessoal dá um passa-moleque e desvia o assunto, de modo que você passa a discutir uma outra questão. E a gente vê que, de modo geral, os governantes brasileiros que tentaram melhorar a vida dos mais pobres foram acusados de corrupto. Isso valeu contra Getúlio Vargas, valeu contra Juscelino Kubitschek, valeu muito contra João Goulart, foi usado contra Lula, que ficou até preso quase 2 anos, injustamente por conta disso,
Por que isso? Por que acusar quem está preocupado com os interesses do mais pobre de corrupção? É porque é um argumento muito fácil, um argumento que incomoda as pessoas profundamente, é um argumento que geralmente não tem prova, você não tem prova para isso, mas convence as pessoas com muita facilidade. E surgem valores que estão, assim, totalmente impossíveis. Quer dizer, é fantasia, mas é uma fantasia muito forte. Então, nesse sentido, você pode ter toda uma forma... Espera aí, um pouco caiu aqui. Você pode ter toda uma forma de lidar com a realidade que desvia as pessoas do que realmente está acontecendo para fazer uma ficção. Essa ficção pode acontecer, por exemplo, se numa relação de desigualdade, como você falou, entre vulneráveis e poderosos, entre pobres e ricos, se começar a questionar o pobre a partir de valores que são externos a ele. E é o que a gente vê, por exemplo, da prepotência. A prepotência do mais rico sobre o mais pobre é muito frequente. Você vai ter de tudo. Você vai ter, por exemplo, a acusação de que o pobre é sujo. É muito comum. Quer dizer, as pessoas que têm mais dinheiro e que moram em casas decentes, casas confortáveis, olham a favela não tanto com compaixão, não tanto com solidariedade, de dizer as pessoas pobres não deveriam viver tão mal assim, mas olham às vezes como se fossem antros de sujeira. Sujeira mesmo, como se os pobres fossem pessoas sujas, o que é até absurdo, porque as pessoas com mais dinheiro contratam pobres para limpar as casas delas, para limpar tudo. Há uma frase, eu acho que é do Gregório de Vivier, que diz o seguinte: onde você tem democracia, você mesmo limpa a sua privada. Você não tem um funcionário pago para limpar a sua caca. Desculpe usar o termo, mas para usar esse termo. Você mesmo limpa. E isso é um fator importante de igualdade. Na nossa sociedade, nós estamos acostumados com uma desigualdade muito grande e que coloca os mais pobres no contato com a sujeira nossa. Então, é uma situação, sim, em que passa a haver uma cobrança em relação ao pobre que não existe em relação ao rico. É como se o rico já tivesse um benefício de inúmeras vantagens. Houve até um delegado geral, acho que o delegado da polícia aqui em São Paulo, que disse que os policiais dele não vão abordar uma pessoa nos Jardins, bairro rico, da mesma forma que abordam uma pessoa no bairro pobre da periferia. No bairro pobre, eles vão ser truculentos. No bairro rico, vão ser respeitosos. Então, nós temos essa desigualdade que é terrível e enquanto o Brasil não conseguir acabar com essa desigualdade, nós vamos levar uma espécie de marca originária muito ruim na nossa psique, na nossa forma de nos conduzirmos. Basta ver a dificuldade nesse país de relacionamentos interclasses, entre classes sociais diferentes, entre cores da pele diferentes e por aí vai. É difícil isso, porque as pessoas não foram acostumadas a encarar os outros como seus iguais. E o que nós temos na educação básica, é assustador, porque a educação básica se divide entre quem pode pagar uma escola, que geralmente é melhor, e quem não pode. E quem não pode vai para escolas públicas, e quem pode vai para escolas em que provavelmente não terá contato com negro, com pobre, com indígena, e isso cria uma deformação mental gigantesca, porque você vai acabar casando e perpetuando a desigualdade, casando com pessoas da mesma classe social, perpetuando a desigualdade. E com isso nós perdemos uma grande chance de sermos pessoas melhores, porque uma pessoa que conhece a diferença, que respeita a diferença, que escuta valores diferentes, culturas diferentes, é uma pessoa melhor, é uma pessoa mais rica, psicológica e eticamente. Professor Renato, a ética dos cargos, e aí uma derradeira pergunta, a ética dos cargos, ela exige sacrifício. E o que significa, na prática, por exemplo, perder popularidade, mas para salvar a democracia, para salvar a república? Iríamos, inclusive, fazendo uma analogia com as decisões do ministro Alexandre de Moraes com relação à tentativa de golpe de Estado e tudo mais. O que significa em termos éticos e também na análise da experiência de extremo, da experiência da verdade, com relação a essa situação? Olha, quando você exerce outros cargos, você como juiz sabe disso,
você tem um compromisso com a justiça e com a verdade. Então, isso quer dizer que faz parte do seu dever, do seu encargo, você aguentar uma série de trancos que podem ser difíceis. Então, pode ser que tenha que julgar uma coisa e dar grande causa alguém de quem você não gosta, alguém de quem você discorda. Ou, ao contrário, punir uma pessoa de quem você gosta, uma pessoa que é próxima à sua. Verdade que a gente permite, quando é uma pessoa próxima, que o juiz se declare suspeito e que, portanto, ele renuncie ao julgamento. Mas não estou falando só de pessoas próximas, estou falando de valores. Às vezes a pessoa precisa ter esse compromisso. Isso, se vale para o juiz, vale para um professor. Um professor não pode dar uma nota melhor para um aluno só porque concorda com o aluno. Tem que dar nota melhor para o aluno que mereceu essa nota. Então, eu acho que há uma série de custos que fazem parte dos deveres éticos que a gente tem. Isso vale para toda a posição social, sobretudo na função pública, mas também vale no setor privado, porque no setor privado a gente também tem essas questões éticas, escolhas éticas. A mais simples é, se você recebe um troco errado para cima, o que você vai fazer? O correto é você devolver o dinheiro que você recebeu a mais. Mas, enfim, isso não deveria ser custoso, viu? Deveria ser algo que a gente se acostuma desde cedo a fazer e que se torne uma segunda natureza para nós. Professor Renato Janine Ribeiro, foi uma honra ouvi-lo aqui no Magistratura e Sociedade. Devolvo a palavra para o senhor fazer as vossas considerações finais. Quero apenas dizer da felicidade desse diálogo com o Dr. Gonçalo. A felicidade de estar falando com uma magistratura mato-grossense, nesse país tão grande, tão rico de gente, tão rico de capacidade, e que eu espero que consiga realmente cumprir suas potencialidades. A gente tem que lutar para que o Brasil seja uma sociedade próspera e, sobretudo, justa e ética. É isso. Muito obrigado, doutor Gonçalo. Nós que agradecemos, que assim seja. Aí, finalizamos a 33ª edição do programa Magistratura e Sociedade. Desta vez, conversamos com o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro. Obrigado a todos e todas por participar, estar aqui conosco nesse programa. E também lembrá-los que o Magistratura e Sociedade é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do nosso Estado, com o objetivo de inserir magistrados e magistradas nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e acesse nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no YouTube, no Instagram e também das imagens no Instagram e Instagram também deste apresentador, né? E também o Facebook do Bedelho Filosófico e também do Pode Bedelhar lá no YouTube. Um canal novo, um canal promissor, que está aí despontando também nos horizontes do streaming, da televisão, dizendo assim, metaforicamente, alternativa. Até o próximo programa. Um abraço a todos e todas.